Durante séculos, o mundo acreditou que as grandes civilizações urbanas eram invencíveis. Impérios cercados por muralhas, com exércitos organizados, riquezas acumuladas e cidades monumentais pareciam eternos. No entanto, vindos das vastas e implacáveis planícies da Ásia Central, surgiram povos nômades que mudariam para sempre o curso da história humana. Montados em seus cavalos, movendo-se como o vento e unidos por um propósito inabalável, eles criaram o maior império de terra contínua que o mundo já conheceu. Esta é a história épica das invasões mongóis. A jornada extraordinária que começa com um jovem exilado e termina com a ascensão de Gengis Khan. Como um conjunto de tribos nômades dispersas conseguiu derrotar as maiores potências militares da época. De que maneira a mobilidade, a disciplina férrea e uma brilhante estratégia psicológica redefiniram por completo a arte da guerra? Convidamos você a ficar conosco até o final para compreender como um povo das estepes, guiado por uma visão revolucionária, moldou o destino de continentes inteiros, conectando o Oriente e o Ocidente de uma forma nunca antes imaginada. Se você é um apaixonado por conteúdos históricos profundos e narrativas que desafiam o nosso entendimento do passado, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos essa jornada. Para entender a ascensão mongol, precisamos primeiro viajar até o seu berço, as estepes da Ásia Central. Esta é uma imensa região de campos abertos, varrida por ventos constantes e marcada por um clima rigoroso, com invernos congelantes e verões escaldantes. Aqui não havia grandes cidades, palácios de pedra ou campos de agricultura farta. A sobrevivência dependia de uma constante adaptação, da mobilidade incessante e da cooperação vital entre clãs e tribos. Os povos das estepes, incluindo os mongóis, viviam em um estado de perpétuo deslocamento, seguindo seus rebanhos em busca de pastagens. Desde a infância, eles aprendiam a cavalgar com uma habilidade que os tornava quase um só com seus animais, a ler os sinais da natureza e a reagir com velocidade e decisão às mudanças do ambiente. Essa vida nômade forjou uma cultura singular, altamente resiliente, incrivelmente pragmática e profundamente coletiva. Diferente das civilizações sedentárias, que se apegavam a fronteiras e territórios fixos, os mongóis não tinham essa limitação. O cavalo era uma extensão do corpo humano, e o vasto horizonte, seu verdadeiro lar. Antes de ser conhecido pelo mundo como Gengis Khan, o Grande Khan, ele era apenas um garoto chamado Temujin. Sua juventude não foi um conto de nobreza e privilégios, mas uma dura saga de sobrevivência. Após o assassinato de seu pai, sua família foi abandonada pelo próprio clã, condenada a uma vida de miséria e perseguição nas estepes impiedosas. Essa experiência brutal, em vez de quebrá-lo, forjou seu caráter. Temujin aprendeu desde cedo sobre traição, lealdade e a fragilidade das alianças baseadas apenas em laços de sangue. Em vez de herdar poder, ele precisou conquistá-lo, passo a passo, em um mundo de rivalidades e conflitos constantes. Foi nesse cenário que ele desenvolveu uma ideia revolucionária para a sua época. A lealdade não deveria ser um direito de nascença, mas algo conquistado através do mérito, da competência e do respeito mútuo. Essa filosofia atraiu seguidores de diversas origens, que viam em Temujin um líder justo e capaz. Aos poucos, ele reuniu guerreiros leais, formou alianças estratégicas e, através de uma combinação de diplomacia e força militar, unificou as tribos mongóis que viviam em guerra umas com as outras há gerações. Esse longo e árduo processo culminou em 1206, quando, em uma grande assembleia de chefes tribais, ele foi proclamado Gengis Khan, o líder supremo de todos os mongóis. O garoto exilado havia se tornado o unificador de um povo. O sucesso avassalador dos mongóis não pode ser explicado apenas pela sua ferocidade em batalha. Ele foi resultado direto de uma organização social e militar absolutamente inovadora. Gengis Khan reestruturou completamente a sociedade mongol, quebrando as antigas lealdades tribais e reorganizando seu exército em unidades decimais. Grupos de 10, 100, 1000 e 10.000 homens, onde a promoção era baseada no mérito, não na linhagem.
Essa estrutura garantia uma disciplina rigorosa e uma cadeia de comando clara e eficiente. Cada soldado sabia exatamente sua função e a quem responder, permitindo uma coordenação impecável no campo de batalha. A comunicação era feita através de um sistema de mensageiros a cavalo, conhecido como Yam, que conseguia transmitir ordens e informações através de vastas distâncias em tempo recorde. As decisões eram tomadas de forma rápida, e a liderança valorizava a iniciativa, a inteligência e a capacidade de adaptação. Esse sistema permitia que exércitos mongóis realizassem manobras complexas e movimentos coordenados em uma escala continental, algo simplesmente inédito para a época. A maior arma dos mongóis era, sem dúvida, a sua mobilidade sem precedentes. Enquanto os exércitos tradicionais das civilizações sedentárias eram lentos, pesados e dependentes de longas e vulneráveis cadeias de suprimentos, os mongóis se moviam com uma leveza e velocidade assustadoras. Cada guerreiro viajava com vários cavalos, permitindo que trocassem de montaria para manter um ritmo de marcha alucinante. Percorrendo centenas de quilômetros em poucos dias, eles viviam da terra e de seus rebanhos, carregando consigo carne seca e leite fermentado, o que os tornava autossuficientes por longos períodos. Essa capacidade de aparecer onde e quando menos se esperava era uma vantagem tática imensa. Eles atacavam de forma inesperada, cercavam cidades, devastavam o campo e desapareciam antes que o inimigo pudesse organizar uma resposta eficaz. O uso de batedores para reconhecimento avançado, a disseminação de informações através de sua rede de mensageiros e os movimentos coordenados de suas tropas transformaram a velocidade em uma poderosa ferramenta estratégica que desorientava e desmoralizava seus adversários. Além da força militar e da velocidade, os mongóis eram mestres da guerra psicológica. A fama de seu exército disciplinado e implacável se espalhava muito antes de sua chegada. Histórias sobre sua eficiência brutal e a certeza da destruição para aqueles que resistissem circulavam pelas rotas comerciais, levadas por mercadores e refugiados. Muitas cidades e reinos, ao ouvirem sobre a aproximação das hordas mongóis, optavam por se render sem lutar, temendo as consequências de uma resistência fútil. Gengis Khan e seus generais usavam essa reputação de forma deliberada. Eles ofereciam termos de rendição, submissão e pagamento de tributos em troca de proteção. Mas para aqueles que ousavam desafiá-los, o resultado era frequentemente a aniquilação total. Essa política de cenoura e porrete funcionava como uma arma invisível que quebrava a vontade de lutar do inimigo, reduzia a necessidade de cercos prolongados e acelerava drasticamente o ritmo das conquistas territoriais, poupando vidas e recursos mongóis. Sob a liderança de Gengis Khan e seus sucessores, as grandes campanhas mongóis redefiniram o mapa do mundo conhecido. As invasões alcançaram a poderosa dinastia Jin, no norte da China, o vasto Império Corásmio, na Ásia Central, o Califado Abássida, no Oriente Médio, e avançaram profundamente pela Rússia e Europa Oriental, chegando até os portões de Viena. Cada campanha era meticulosamente planejada. Os mongóis coletavam informações detalhadas sobre o terreno, os recursos locais, as divisões políticas do inimigo e as rotas de acesso. Eles não eram uma horda bárbara e desorganizada. Eram estrategistas brilhantes que adaptavam suas táticas a cada novo desafio. Se encontravam cidades muradas, por exemplo, eles recrutavam engenheiros e artesãos dos povos conquistados para construir e operar máquinas de cerco sofisticadas. O império crescia não apenas pela força bruta, mas também pela inteligente incorporação de especialistas, administradores e comerciantes das mais diversas culturas, que eram integrados à sua vasta máquina imperial. Ao contrário do estereótipo de meros destruidores, o Império Mongol não foi apenas uma força de conquista, foi também uma força de organização. Gengis Khan estabeleceu um código legal escrito, a Yasa, que promovia ordem e estabilidade em seus vastos domínios. Embora severa, essa lei estabelecia princípios surpreendentemente progressistas para a época, como a tolerância religiosa, a imunidade diplomática para emissários e a proteção e segurança das rotas comerciais.
Sob o que ficou conhecido como a Pax Mongólica, ou a Paz Mongol, o comércio floresceu como nunca antes. A famosa Rota da Seda foi revitalizada e protegida, permitindo que mercadorias, ideias, tecnologias e culturas fluíssem livremente entre o Oriente e o Ocidente. A pólvora, a bússola, a imprensa e até mesmo o macarrão viajaram da China para a Europa, enquanto a ciência, a arte e o conhecimento do mundo islâmico e europeu se espalhavam para o leste. Foi um período de intensa e sem precedentes troca cultural e econômica. Após a morte de Gengis Khan, em 1227, seu império não se desfez. Seus filhos e netos, como Ogedai, Monke e Kublai Khan, continuaram sua obra, expandindo e administrando o vasto território conquistado. O império foi eventualmente dividido em 4 grandes khanatos, cada um governando uma porção do legado de Gengis Khan. O Império Mongol moldou fronteiras que persistem até hoje, influenciou os sistemas políticos na Rússia, China e Pérsia, e transformou para sempre o fluxo global de ideias, tecnologias e mercadorias. Embora seu domínio tenha sido relativamente breve em termos históricos, seu impacto é sentido até hoje, não apenas nos mapas que estudamos, mas na intrincada teia da história global que conecta todos nós. A história dos mongóis é um lembrete poderoso de como um povo, vindo das margens do mundo civilizado, pôde se tornar o centro dele. Das humildes estepes da Ásia Central, emergiu uma força que não apenas conquistou nações, mas também redefiniu o próprio equilíbrio de poder mundial. A história das invasões mongóis é mais do que um relato de batalhas e conquistas. É a prova de que a inovação, a adaptação e uma visão estratégica audaciosa podem superar estruturas que pareciam invencíveis e eternas. É a história de como a mobilidade superou a imobilidade e de como a meritocracia desafiou a aristocracia. Se você gostou deste documentário e quer ver mais conteúdos históricos aprofundados, como este, que exploram as grandes viradas da nossa história, por favor, curta o vídeo, compartilhe com todos que amam história. E o mais importante, inscreva-se no nosso canal. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo as grandes narrativas do passado para iluminar o nosso presente. Muito obrigado por assistir.